Será que existe vida após a morte? É uma questão que todo mundo se coloca. Hoje não precisamente, mas um dia em função da realidade que se vive. Por exemplo, um amigo ou familiar envia de nos deixar. Alguns dizem, por que me preocupar agora, se posso esperar exatamente quando a situação acontecer e saber qual é a sensação? É sabido por todo homem que o ser vivo nasce, cresce e morre. Mas existe uma pergunta que nunca se cala. O que acontece após a morte? Ative o sininho para receber todas as notificações. Eu sou Patrício Mande Malumba e este é Obscuridade. Siga-nos. Dentre várias respostas que nos são propostas, no que acreditar e em quem acreditar, os materialistas, por exemplo, defendem que depois dessa vida não há nada, ou seja, depois da morte tudo termina. Já os defensores da reencarnação defendem que, depois desta vida, há uma sequência sucessiva de vidas, até nos tornarmos num grande todo. Já os judeus, cristãos e muçulmanos acreditam que depois desta vida há uma vida eterna de felicidade com Deus. Já ouvimos relatos de pessoas que tiveram experiência de morte e regresso à vida. Encontrei um caso que despertou em mim muita curiosidade. Este caso comprova a possibilidade da existência da vida após a morte. Tudo começou em 2011, quando um farmacêutico de nome Ketekel, de nacionalidade angolana, residente na cidade capital, foi envenenado no seu local de trabalho. 10 minutos depois, começou a sentir as reações do veneno, quando foi levado para um hospital próximo do seu local de trabalho, onde ficou hospitalizado por um tempo. Os médicos olhavam para ele e já não viam muita solução, porque seu corpo estava em estado de putrefação e havia surgimento de várias larvas em seu corpo. Deitado ele na cama, o Ketekel ouviu uma voz chamando por ele. E essa voz disse: Ketekel, siga-me. Ele, assustado, olhou em direção à porta e deu o primeiro passo. Quando reparou, o corpo havia ficado na cama. Assustado, olhou em direção à porta, tentou ir atrás da voz. Quando deu por ele, já não estava no hospital. Apareceu numa avenida, sentado num banco, que, segundo ele, era um banco muito confortável. E enquanto ele procurava perceber onde estava, do seu lado direito viu uma parede e do outro lado da parede ouvia uma música. Ele jurou para nós que nunca antes havia ouvido uma música igual. E o instrumental ou instrumento que usava-se, ele disse que tentou identificar e não conseguiu. E ele ficou aí perdido na melodia, procurando entender exatamente como era possível ouvir uma música tão sincrônica como aquele. E de repente, a voz chamou para ele. Na verdade, ele não prestou atenção na primeira chamada, porque ainda continuava a apreciar e a maravilhar a música. E a voz chamou pela segunda vez. Depois dele ter prestado atenção, tentou olhar em direção à voz. Viu uma luz tão forte que ele teve que baixar a cara. Pode levantar, não tema. Ele disse: se eu levantar, talvez eu possa perder a minha visão. A voz disse: confia e olha para mim. Quando olhou, já não viu nada, simplesmente ouvia a voz. A voz orientou que ele olhasse para baixo. E ele olhou, mas viu tanta escuridão que parecia não estar a olhar para nada, porque nunca antes havia visto tamanha escuridão. A voz disse: essa é a terra. Ketekel disse: não é possível. Eu venho de lá e nós lá temos a luz do sol, a energia elétrica para nos iluminar. O que vês não é falta de luz, simplesmente é excesso de pecado, que faz com que a terra esteja assim. Ele disse: mas como é possível? Nós na terra temos pastores, temos profetas, temos muita gente que diz servir a Deus. Ele disse: muito deles simplesmente estão preocupados com a barriga e não servem a verdade. Por isso é que tu vês esta realidade. Orientou que ele olhasse ao lado esquerdo. Viu 2 grupos de crianças. Um grupo tinha crianças muito felizes e o outro tinha crianças muito tristes. Ele, espantado, questionou: mas por que estas crianças estão assim tristes? A voz respondeu:
Estas crianças são as crianças que no teu mundo foram abortados. E eles só sairão daqui quando todo mundo que participou no processo de aborto desta criança vier para aqui para ser julgado. Ou seja, a pessoa que cometeu, a pessoa que ouviu e não comentou, a pessoa que participou direita ou indiretamente no processo até ao aborto dessa criança. Ele, sem perceber, a voz voltou a pedir que ele voltasse a olhar ao corpo e ele reparou que aquele era o corpo dele. A voz disse para ele: já está na hora de tu voltares. Ele disse: não, eu não quero voltar, porque ele sentiu a incapacidade que tinha o corpo dele aí deitado e as possibilidades que ele havia conseguido estando onde ele estava. Ele recusou-se a voltar e, enquanto insistia em não querer voltar, sentiu um choque em sua cabeça. Deparou-se na cama do hospital. Olhou à sua volta, viu o doutor, viu todo mundo assustado porque lá já haviam decretado que ele estava morto. E todo mundo assustado, curioso, tentavam se aproximar para saber se o que havia acontecido. Quase ninguém tinha coragem, até que um doutor se aproximou para certificar que ele estava bem. Olhou para ele, parecia que nada havia acontecido. As larvas já não havia, a putrefação havia passado, e ele questionou: como é que te sentes? O que é que ele respondeu: bem. O doutor recomendou que se fizesse alguns exames para confirmar o real estado do QTQ. Os resultados foram realmente surpreendentes. Ele estava bem, parecia que nada havia acontecido. Surpreendido, o doutor disse: esta é a prova de que Deus existe, pois mesmo com tanto tempo de trabalho, o doutor nunca antes havia vivenciado uma situação idêntica àquela. Contou para a família tudo o que havia acontecido. Falou com amigos e logo de seguida esta informação chegou até nós. Tem mais coisas sobre isso. Se tu quiseres saber, contacte-nos, mande mensagem, questione e mandaremos informações sobre a veracidade de todas as informações aqui passadas. Será que existe mesmo vida após a morte? Ou isto é imaginação do QTQ? Deixa o teu comentário, compartilhe este vídeo com os teus amigos e familiares. Até ao próximo vídeo.